Então, boa tarde, pessoal. O trabalho a ser apresentado agora, ele foi elaborado por Cláudia, Isabela, Josanilda, Carla, eu, Luísa, Natália, Roberta e Maria Alice. Então, o que a gente procurou com esse trabalho? Trazer para vocês como é a pessoa, né, com deficiência na rede de ensino. E a gente quer apresentar de uma forma mais real possível. Tirar um pouco essa visão romantizada que vendo por aí. Então, a partir disso, eu começo a falar sobre o contexto histórico, né? Como que foi isso? Como que era visto a pessoa com deficiência? Elas eram tratadas desde extermínio até mesmo a exclusão. E começou a ter uma mudança a partir do século XIX, né, com o surgimento de algumas instituições. Esse conceito de deficiência, ele passou, né, a ter várias definições, devido a questões históricas e culturais. Então, a gente entende que as pessoas com deficiência, hoje elas possuem garantias universais, sendo todo ser humano, ele tem os mesmos direitos, principalmente na educação. E quando a gente pensa nessa questão da educação, a gente lembra da escola, como que era esse lugar? Era um lugar de privilégio, onde um grupo social determinado ali se beneficiaria desse lugar. E por muito tempo foi assim, mas hoje a gente vê que é um direito de todos. E para isso acontecer, foi por meio de políticas públicas de inclusão, certo? E a gente identifica aqui no Brasil que temos um órgão responsável por isso, que é a Secretaria Nacional de Promoção de Direitos das Pessoas com Deficiência e a Secretaria, né, de Direitos Humanos. E é importante a gente falar que na legislação teve um marco muito importante, porque pela primeira vez o Brasil ele teve uma LDB destinada a estudantes deficientes. E quando a gente fala assim de deficientes, como que a gente define isso? Então, é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gere incapacidade para o desenvolvimento de certa atividade considerada normal para o ser humano. Então, a partir disso, a gente começa a ver as categorias que podem ser física, mental, auditiva e visual. E a partir disso, teve também um decreto, né, para eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência, garantindo sua integração na sociedade. E aí que quando a gente fala disso, a escola hoje, ela é um direito de todos. E ela tem que se adequar, né? Ela tem que receber as demandas e as necessidades dessa pessoa que está chegando. Não simplesmente colocar a pessoa lá, mas ela tem que garantir o desenvolvimento físico, ativo e social dessa pessoa, certo? E para finalizar, a gente pode começar a pensar nos termos que vieram ser adotados por deficiente, depois foi visto como portador de deficiência, portador de necessidades especiais, e atualmente a gente se refere à pessoa com deficiência. Eu vou falar sobre os benefícios da inclusão. O processo de inclusão é muito benéfico e pode trazer ganhos não apenas para os alunos que são incluídos,
mas certamente para todos que convivem no espaço escolar. Vamos ver alguns benefícios. Para os alunos com deficiência, a inclusão possibilita que eles ocupem um espaço antes não ocupado, passam a exercer seus direitos e tornam-se cidadãos convivendo com todos os outros alunos da escola. A socialização da criança especial o estimula a vencer novos desafios, fazendo-a sentir cada vez mais capaz. A criança cresce e aprende a viver em ambientes integrados, encontrando nos demais colegas modelo e passam a segui-los muitas vezes. As pesquisas nos mostram que a inclusão aumenta as possibilidades dos indivíduos com algum tipo de deficiência estabelecer significativos laços de amizade, de desenvolverem-se física e cognitivamente, e de serem membros ativos na escola e na construção de conhecimentos. Em pouco tempo de convivência com os alunos ditos normais, o aluno deficiente torna-se mais social, mais comunicativo e reduz significativamente comportamentos considerados inadequados para convivência e participação na sala de aula regular. Percebe-se que os alunos desenvolvem seu senso de autoaceitação e autovalorização, ou seja, eles percebem que são diferentes dos demais, mas aceitam e não se sentem inferiores por isso. Para os pais dos alunos, a inclusão também é um processo benéfico. Os pais relatam que se sentem muito mais motivados e encorajados a participar da educação de seus filhos quando estes estão em escolas regulares, no meio de tanta diversidade. Incluir crianças deficientes em escolas regulares melhora a vida profissional dos professores, pois os desafiam a desenvolverem abordagens mais centradas na criança, participativas e de ensino ativo. Permite a experimentação de várias metodologias e também a convivência com outros profissionais como médicos, psicólogos e fisioterapeutas. A inclusão de alunos com deficiência pode gerar benefícios para toda a sociedade, pois aprende-se que, apesar das diferenças, todos têm direitos iguais. A inclusão reforça a prática de que as diferenças devem ser aceitas e respeitadas. Seguindo. Eu vou falar um pouquinho sobre os desafios enfrentados pelo sujeito, família e escola. A Constituição de 88, ela já trazia em seu artigo 208, inciso 3, a garantia de educação especializada. Nessa época, a educação especializada, ela era preferencialmente feita em escola regular, não tinha uma obrigatoriedade. Então, assim, se a gente for parar para pensar naquela época, em 88, né, que não tinha tantos estudos assim, com relação às deficiências, né, então, o acesso, apesar de ser permitido, não deveria ter muitos, né, e também o acesso não garantia essa escolaridade, né. Por quê? O incluir, ele é global, né, ele é um movimento que ele vai, como é que fala? Ele vai unir a sociedade, né, a comunidade escolar e a família, né? E para a escola, o incluir, ele vai fazer o quê? A escola vai ter que repensar seus métodos, repensar suas regras, repensar sua didática e repensar também até o seu espaço físico, né, para poder estar adequada para receber essa pessoa com deficiência. Né? E, como a Luísa falou, existem muitas políticas educacionais com relação à inclusão, né? Só que essas políticas, muitas vezes, elas não são tão objetivas. E isso dificulta também o processo de inclusão de uma forma mais efetiva, né? Quando a família vai procurar uma escola regular para colocar o seu filho com deficiência, ela passa por várias situações, né? Hoje, a escola, ela não pode rejeitar receber qualquer tipo de aluno. Só que tem escola que não tem condições de receber, né? Por quê? Às vezes é por conta do espaço físico, né? O espaço arquitetônico da escola,
falta profissionais adequados, né? E com relação a esses profissionais, não tem muita capacitação, né? Apesar que hoje em dia as escolas públicas elas recebem uma verba destinada a esse professor auxiliar que vai auxiliar a criança, né, com deficiência. E na escola privada já não tem isso, não tem essa obrigatoriedade, não tem essa verba. Então, muitas vezes, o pai que vai arcar com esse profissional, né? Seja ele um professor, seja ele um tradutor de Libras, para poder estar auxiliando o seu filho na escola. E, além do mais, falta a questão dos recursos, né? Para poder estar atendendo. E professor, hoje em dia, gente, apesar do salário ser pequeno, eles se reinventam, né? Então, muitas vezes, eles criam seus próprios materiais, né? São bem criativos, só que muitas vezes também tem que tirar o dinheiro do bolso para poder comprar algum tipo de material, né? Então, beleza, a família chegou, foi para a escola, não conseguiu, né? Conseguiu colocar o seu filho numa escola regular de ensino. Aí vem as expectativas da família, né? Lidar com essa expectativa da família, o que ela espera do filho dela, né? E aí, precisa desse apoio pedagógico, né? E a questão do psicólogo também nessa fase ela é muito importante. Por quê? A coordenação pedagógica, junto com a família e junto com o psicólogo, vai entender esse sujeito, esse indivíduo, né? Essa dificuldade que ele tem, vai atentar às capacidades e às qualidades que ele tem para poder fazer um material adequado para essa criança, né? De forma que a escola, que já é uma instituição que exclui, ela realmente consiga incluir, né? Porque o que hoje em dia o que a gente vê é uma inclusão, né? Minimizada, né? Porque muitas vezes o que acontece é quando o aluno não dá conta de acompanhar a atividade, ele acaba sendo retirado da sala de aula, né? Muitas vezes ele acaba fazendo outro tipo de atividade, que não junto com um grupo, né, de crianças. Então, assim, hoje, o que a gente precisa? Além de entender, antes disso, a contratação do psicólogo, né, gente? Hoje em dia, tem uma lei, né, que está a de 2019, que ela regulamenta a assistência social e o psicólogo na escola, porém, a gente sabe que a realidade é outra, né? Não é toda escola particular que vai contratar um psicólogo escolar e não é toda escola municipal ou estadual que eles vão oferecer essa questão do psicólogo escolar. E isso seria muito importante para estar atendendo tanto o pai, quanto os estudantes, quanto a família, a comunidade escolar, para poder, né, ter um trabalho eficaz com essa criança. Espera um pouquinho que eu esqueci de falar uma coisa. Eu achei uns dados estatísticos, né, sobre a questão da acessibilidade. Essa foto que a gente está vendo aí, gente, a gente pode ver o seguinte, tem uma menina que é cadeirante, né, a mesa já não proporciona, né, que ela fica um pouco mais próxima, né, então, se ela precisasse de um caderno, escrever alguma coisa, estaria precisando de uma adaptação, né, vocês veem que a professora está longe, parece que é um notebook, né, as outras crianças estão com um livro, e ela está ali, né, simplesmente ali, né, e será que isso realmente é a inclusão? E aí o censo de 2019, ele trouxe a questão dessa inclusão. Diz que está aumentando, né, esse processo de inclusão nas escolas. Só que é o seguinte, a questão da acessibilidade física, hoje em dia, apenas 42,2% das escolas urbanas possuem esse acesso, essa facilidade. Na escola rural, é 17,9%. Banheiros adaptados nas escolas urbanas é menos de 20% das escolas urbanas que têm banheiro adaptado, e nas escolas de zona rural é menos de 25%, né? Então, assim, você vê que tem muito ainda que ser feito, né? Muito que se caminhar ainda para poder fazer essa inclusão de forma realmente efetiva, né? Os cursos hoje de pedagogia, por exemplo, são cursos assim, que na época que eu fiz, eles não ofereciam, né, uma disciplina ligada mais à questão do PCD. A gente faz a psicologia educacional, né? A gente tem umas matérias didáticas, mas, por exemplo, a metodologia
para lidar com certas deficiências, né, pelo menos algumas, porque eu acho também que é difícil abarcar todas as deficiências, a gente não tem isso, né? E aí o professor, quando ele vai para a sala de aula, não tem ninguém para auxiliar, porque não tem um psicólogo, que seria aquela pessoa, né, que conheceria, entenderia um pouco mais do aluno, e aí a gente não consegue fazer o trabalho de forma efetiva. Então, pensando nas possibilidades de ação do psicólogo, seriam ações que viabilizem a superação e a real efetivação, né, desse processo de inclusão, considerando os desafios expostos do contexto e da realidade daquela comunidade em que o psicólogo está inserido, levando em conta que cada comunidade tem a sua peculiaridade, a sua forma de interagir e de funcionar. Então, essa atuação seria uma demanda de forma multiprofissional, pois as dificuldades de aprendizagem da criança, ela não é somente dela, não é somente da escola ou dos pais. Então, pensando nisso, o Conselho Federal de Psicologia entende que é importante que o psicólogo desenvolva ações conjuntas, né, com os professores, estudantes, com a família, a equipe técnica, né, que contando com os gestores e funcionários, de forma a possibilitar essa reflexão sobre o contexto escolar e as possíveis formas de enfrentamento dos desafios. Então, deve haver uma postura dinâmica do ensino que potencialize e atue com todas essas instâncias, né? Pois tudo que perpassa a criança repercute o seu desenvolvimento e no seu aprendizado. Então, pensando, né, nessas atribuições do psicólogo escolar, levando em conta essa forma de atuação multiprofissional, elas devem ser de forma a colaborar com a adequação de conhecimento, né, por parte do conhecimento da psicologia que nós temos, que serão úteis aos professores no desenvolvimento reflexivo do papel deles na sala de aula, o desenvolvimento de atividades que visam a prevenção e a resolução, né, com os participantes do trabalho escolar, do preconceito, né, da maior integração dos alunos, e elaborar e executar procedimentos destinados ao conhecimento da relação do professor e aluno, tendo em vista a coletividade e a forma interdisciplinar, o favorecimento da aprendizagem e o desenvolvimento do aluno. E também participar das equipes de planejamento pedagógico, currículo e políticas educacionais, focando essa ação em aspectos relativos ao processo do desenvolvimento humano, né, de aprendizagem, de relações interpessoais, bem como participar da avaliação e redirecionamento das práticas educacionais, entre outros. E, contudo, né, as ações do psicólogo escolar para a inclusão, elas são pouco significativas, né, mediante essa magnitude dos desafios, pois apesar, né, de nós termos essas possibilidades de ações, existem muitos limites, que é o que foi falado aqui, e muitas escolas, ao invés de integrar as crianças, elas tendem a desenvolver nelas certos hábitos que contribuem para o isolamento ainda maior, né, delas, para a exclusão, e acentuando essas diferenças, comprometendo diretamente o desenvolvimento, né, pois o bem-estar, né, emocional da criança vai afetar no rendimento dela e na forma como ela vai assimilar essas informações. Então é aí que o psicólogo age para mediar nessas ações, e pois a psicologia, ela, né, levando em conta que ela se fundamenta em processos interrelacionais do desenvolvimento humano e nas múltiplas diversidades, o trabalho do psicólogo, ele pode possibilitar um melhor enfrentamento e superação desse contexto, rompendo estigmas de que o aluno com deficiência não aprende, de que ele não é capaz, de que ele não evolui, de que ele não se integra. Então, o espaço do psicólogo nas instituições escolares, infelizmente, ainda é pequeno e, em grande parte,
não tem a presença desse profissional, né? E nós sabemos que foi aprovada a Lei 13.935 em 2019, né, que diz que as redes públicas de educação básica elas devem contar com os profissionais de psicologia e do serviço social para atender essas necessidades né, essas prioridades definidas pelas políticas de educação, né? E claro, frisando que é uma atuação multiprofissional. Então, segundo essa lei, né, que é o que vigora e que nós vamos usufruir delas depois que formarmos, né, as equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Né? O trabalho ele deve considerar o projeto político-pedagógico nas redes públicas de educação básica e dos estabelecimentos de ensino. Esse texto ele diz ainda que os sistemas de educação terão um ano, a partir de 12 de dezembro de 2019, né, para tomar as providências necessárias ao cumprimento das disposições. Então, já temos uma lei, mas agora até isso se tornar uma prática e alcançar, né, todas as escolas, demora um certo tempo, né, e para fazer valer e que seja um trabalho efetivo para ocuparmos nosso lugar e contribuir, né, no sistema escolar. Então, constatar essa falta, né, desse profissional abre possibilidades para novas discussões sobre a necessidade né, deste na equipe e a valorização do papel, né, tanto na perspectiva teórica quanto na perspectiva prática. E então espera-se que haja uma contribuição para o desenvolvimento de uma linha de pesquisa em psicologia escolar e educacional, buscando mostrar a importância desse profissional, né? O quanto que ele deve ser valorizado e levar em conta o contexto que ele está inserido. Então, cabe à equipe escolar acessar e provocar os alunos a irem além de suas possibilidades de convívio e de aprendizado. Então, devido a toda essa complexidade, a importância da inserção de psicólogos, né, como já foi falado, né, na equipe interdisciplinar, como integrantes indispensáveis para esse desafio, pelo olhar diferenciado que o psicólogo tem sobre essas realidades e valorizando, né, o que ele tem a contribuir com a psicologia em conjunto com os outros profissionais, principalmente os professores que estão direto, né, com os alunos dentro da sala de aula. E a psicologia ela então deve gradativamente se engajar nessas ações nas escolas, mas ainda não existe uma obrigatoriedade desse profissional, pois a lei ela foi aprovada há menos de um ano, então espera-se que ela, né, faça valer e que seja de maneira efetiva. É isso. Para finalizar, né, aqui o nosso trabalho, eu disponibilizei para vocês alguns links de algumas páginas, foi até a Maria Alice que achou, que fala um pouco, né, desse trabalho do psicólogo, do pedagogo, dessa equipe desse multiprofissional que tem que ter dentro da escola, né, traz dicas de algumas atividades do que pode acontecer. No mais, gente, muito obrigada. Desculpa as falhas, desculpa os erros, mas foi o que a gente conseguiu fazer. Tchau!